palavra profética para a nossa família de fé, a Conágape, é avançar. Entendemos que o Senhor está nos chamando para este tempo de sair do comodismo e conquistar o que está à nossa frente, tempo de dar passos de fé em direção ao nosso destino em Deus, tempo de viver as promessas que o Senhor nos tem feito. É tempo de avançar. No texto que acabamos de ler, há uma profecia sobre Israel, mas eu entendo que também é um convite para avançar, ou melhor, um chamado de Deus para que possamos ir a águas mais profundas. O texto mostra o profeta Ezequiel sendo guiado através do rio, e a cada nova medição, o rio era mais profundo. Assim, é necessário ser a nossa caminhada com Deus. A cada dia precisamos estar firmados nele, tendo a nossa vida escondida em Cristo. Nossa jornada com Deus não para no meio do caminho, e com certeza o desejo do Senhor é nos levar onde as águas são mais profundas, a um relacionamento de intimidade com Ele. O pior que pode acontecer a um cristão, depois de entregar a sua vida para Jesus, é se contentar com aquilo que já tem desfrutado em Deus. Ele olha para a sua vida atual, para o seu momento, e faz um comparativo e se sente satisfeito, porque ele está bem melhor hoje do que já foi um dia. E a gente ouve, se você já falou para mim, eu não lembro disso, então não é uma indireta para você, né? Pastor, precisava saber, ou lembrar, ou perguntar para quem me conhecia como eu era antes. Pastor, já fiz coisa que, meu Deus, hoje é uma bênção. Você não deve ficar empolgado pelo que é hoje, mas sim pelo muito do Senhor que ainda tem para você viver. É tempo de avançar. Se você achar que assim está bom, se você se acomodar, você entra numa zona de conforto. A consequência é uma dormência espiritual, uma letargia. Você vai entrar num estado de mornidão, e a Bíblia diz que Deus não gosta de gente morna. Ele gosta de panela apitando realmente, de gente quente, cheio do Espírito Santo de Deus. O chamado do Senhor para você é que você dê um passo a mais, que você avance, continue caminhando com o desejo de chegar mais perto do Senhor a cada dia. O nosso Deus e Pai está trabalhando para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus, e a promessa dele é: eu vou conseguir fazer isso em vocês. É isso que Paulo diz em Filipenses 1,6, quando ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, a pregador chá diria: diga para o seu irmão aí ao lado, Deus está fazendo uma boa obra em mim, né? Aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Algumas coisas rapidinho para a gente não se alongar. Primeiro, você está em obras. Segundo, tem prazo de entrega essa obra. Quase ninguém sabe, mas quem está executando e quem tem um projeto na mão sabe, né? Enquanto estivermos aqui, esta boa obra, esta aproximação de Deus, este mais parecido com Ele, esta transformação poderosa no nosso interior, este dia a dia sendo gerado em nós, o fruto do Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando. É o apóstolo Paulo, alguém que andou com Deus, que experimentou coisas extraordinárias. Ele disse: eu me convenci disso. Há uma obra poderosa acontecendo aqui dentro de mim, dentro de cada um de vocês. E tem uma coisa: Deus é fiel para não deixar essa obra pela metade, obra inacabada. Deus vai concluí-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos avançar então, vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. Para que você possa avançar, a primeira coisa que quero destacar é: seja guiado por Deus. Seja guiado por Deus. Nós somos chamados a andar por fé e não pelo que vemos. Não podemos nos deixar ser guiados pelos nossos sentimentos. Pensa você
começar a dizer: eu só oro o dia que eu estou com vontade. Eu só vou ler a Bíblia quando eu sentir desejo. Eu só vou na reunião do pequeno grupo quando eu me sentir muito bem. Ou eu só vou vir na celebração quando tudo estiver em perfeita ordem. É possível que você não vá muito longe na sua jornada com Deus. Ou é possível que você até fique parado no meio do caminho. Seja guiado por Deus e não pelos seus sentimentos. Alguém já disse que fé é dar um passo no escuro. Eu compreendo isso, eu concordo com isso, mas eu acho que é muito mais além do que pisar no escuro. É ter a certeza de que quem está segurando a minha mão, de que quem está me guiando. Nós andamos por fé, sendo guiados por Deus. Foi Martinho Lutero que disse: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, eu não sei tudo o que Deus está fazendo, mas quer saber de uma coisa? Eu conheço bem o meu guia. Eu confio em Deus. Eu sei que Deus está procurando o melhor para mim. Eu sei que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu amo a Deus. É por isso que eu não reclamo, eu agradeço. É por isso que eu não murmuro, eu obedeço. É por isso que eu não fico dizendo que não vou fazer, que dá errado, que essa minha vida é ruim, mas simplesmente continuo sendo guiado por Deus e confiando e caminhando, dando passos de fé a cada dia. Estou andando por fé, sendo guiado por Deus. Perceba o verso 2 do texto que lemos em Ezequiel. O texto diz: o profeta escrevendo, então ele me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía para o sul. Um ser celestial está guiando Ezequiel. Era este anjo que conduzia o profeta. Ele me levou, ele me conduziu. Olha este processo acontecendo. Quem é guiado por Deus não erra o caminho, não quebra a cara, não fica decepcionado. Quem é guiado por Deus avança para o seu destino e cumpre o seu propósito. Seja guiado por Deus, decida ter a Deus como guia da sua vida. Você não pode ser guiado por um guru, não pode ser guiado pelos seus sentimentos, pelo achismo. Nós precisamos ser guiados por Deus, pelo Espírito de Deus. Foi Jesus quem disse, João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É lógico que eu as conheço, mas quer saber? Elas me seguem. Elas me seguem. Há uma voz do Senhor dizendo para você todos os dias: esse é o caminho, andai por ele. Esta é a maneira que eu tenho para a sua vida. Este é o meu propósito no seu coração, para você. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Seja guiado por Deus. Seja guiado por Deus. Se você sair daqui nessa manhã decidido: eu não dou mais um passo sem a tua direção, nós avançamos muito. Estou lembrando de Moisés, um momento sério. Deus está chateado com o povo, mas Deus disse assim: Moisés, faz o seguinte, vou mandar um anjão com você aí. E quem sabe a gente já dissesse: uhul, anjo de Deus, pirotecnia, arpinha, luz, vamos nessa, glória a Deus, aleluia. Sabe qual é a resposta de Moisés? Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu não dou um passo, Moisés está dizendo, se o Senhor não estiver junto. Eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não estiver me guiando. Quantas dores evitaríamos? Quão mais longe estaríamos? Se dobrássemos os nossos joelhos com mais frequência e perguntasse a cada dia: é essa a tua vontade para mim, Jesus? Se ao pedir as nossas coisas fizesse a oração de Jesus: Senhor, eu quero, todavia não seja a minha vontade, mas sim a tua. Seja guiado por Deus. Ouça-o, avance, siga guiado pelo Senhor a cada passo. Mas a resposta é: avançar quanto? Para você a resposta é: você precisa avançar muito. Vá além da margem. Vá além da margem. São muitos os que vêm a Cristo, mas avançam muito pouco.
ficou apenas na beirada da fé, observando o movimento. Ele vê o irmão ser cheio do Espírito Santo, ele vê o outro fazendo o curso de 8 hábitos, liderando um pequeno grupo, pastoreando vidas. Ele vê o outro se envolvendo no ministério infantil, mas ele fica apenas observando. Lhe parece mais seguro. Não quero me incomodar. Entenda, o lugar mais seguro para um barco é no cais, ou até mesmo puxado no estaleiro. Nenhuma tempestade o há de destruir. Só que o barco não foi construído, não foi projetado para ficar no cais. Ele foi feito para ir onde as águas são mais profundas e trazer peixes, trazer alimentos para quem precisa. Este é o propósito do barco. Você tem que optar entre duas coisas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ou você tem uma vida segura, no sentido do jeito que você quer, você planeja. Ou você resolve viver os projetos de Deus, andar na vontade de Deus. As duas você não vai ter. Marque isso. Ou você não se incomoda. Você não querer se incomodar, morra. A gente arruma alguém para dar banho em você, veste você, chora por você, carrega você. Como diria a pastora Dilson, tem uma frase bonita: a marca preponderante de quem está vivo é a luta. Uau! Pensa com quem eu ando, cara. Meu Deus do céu. Não sei onde ele arrumou esse preponderante. Você não vai ter a segurança da margem e viver os propósitos de Deus. Decida nessa manhã. É simples, é só uma escolha. E se você resolver não se mexer, você já fez a sua escolha, você está na margem. O verso 3 diz: o homem foi para o lado leste com a linha de medir na mão, enquanto media 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Entenda o que está acontecendo aqui. O profeta está sendo guiado por Deus. O anjo mede uma distância de 1000 côvados, 500 metros, e o convida, e o provoca, e o impulsiona a entrar nas águas, a sair da margem. Minha pergunta é: o que você faria? Ou melhor, o que você tem feito diante do chamado celestial de avançar? O que você tem feito? Qual tem sido a sua resposta ao chamado para confiar mais, para orar mais, para se envolver mais? Qual tem sido a sua resposta? Tem saído da margem e avançado? Tenho certeza que ouvi Deus falando isso ao meu coração. Deus sempre vai determinar qual é a sua próxima estação. Agora, cabe a nós ouvi-lo e avançar. O que Ele tem para você, Ele fala, Ele compartilha. Sonho, visão, pensamento, irmãos, leitura da palavra, pregação de domingo de manhã, 26 de maio de 2019, fala. Compete a você ouvir, em obediência e avançar. Se eu fosse você, tomava uma decisão nessa manhã: decida não ficar para trás. Quantas pessoas cumprindo o seu propósito e você ficando. De repente você vê Deus usando ele e você diz: era para eu estar lá, e você ficando. Você vê alguém evoluindo em Deus, crescendo em Deus, se aproximando de Deus. Decida não ficar para trás. Solte o freio de mão. Libere as rodas para que o Espírito Santo lhe conduza. Saia da margem, entre nas águas. Viva a estação que Deus tem preparado para nós como família de fé. Avance em nome de Jesus, porque esse é o tempo de avançar. Há quantas pessoas frustradas na sua caminhada de fé, sem resultados, sem até esforço às vezes, mas não tem resultado, porque estão querendo ficar na margem. Aconteceu algo com Pedro, ainda bem que ele decidiu obedecer. Você conhece a história? Trabalha uma noite inteira, não consegue pescar nada,
Possivelmente não existe nada mais frustrante para um trabalhador do que lutar todo um período sem resultados. Mas que bom que ele encontrou Jesus, que bom que o Senhor apontou o próximo passo para ele, que bom que o Senhor mostrou a ele o novo nível que o Senhor estava chamando. E Lucas 5:4 tem registro desse momento, quando primeiro o Senhor ensina, e tendo acabado Jesus de falar, ele diz a Simão: Simão, go, avance, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. O texto diz que pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Que a sua decisão seja de não ficar no mesmo lugar, a de não permanecer na margem, mas seja avançar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O argumento que você tem, Pedro também usou, só que ele não ficou só no argumento, ele decidiu sair do argumento e ir para a obediência. Pastor, já tentei antes, levanta a luta de todo lado, lidar com gente é difícil. Pastor, eu não consigo. Pastor, isso não é para mim. Pedro olhou para Jesus e disse, igualzinho você está pensando agora, um monte de coisa assim, tendo trabalhado a noite inteira, a gente não pegou nada, que era uma época boa, que a igreja era fervorosa, que as pessoas honravam a liderança. O Senhor quer que eu vou agora de dia, num tempo mais difícil? Eu não vou não, eu não vou avançar não. Pedro não. Pedro diz, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Vá além da margem, avance, dê um passo a mais, avance na oração, avance na oração. Não podemos perder a comunicação com os céus. Deus está sempre agindo. Precisamos, através da oração, descobrir aonde Ele está trabalhando e nos juntar a Ele. Na correria da vida, não se dê ao luxo de esquecer de conversar com Deus. A Bíblia nos orienta a orar o tempo todo, na rua, no trânsito, no trabalho, para comer, para acordar, para dormir. Ore sempre, avance. Mas também somos chamados ao secreto, a portas fechadas, investir tempo na oração. Jesus ensinou que quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que estiver em secreto te recompensará. Nós não podemos achar que conseguiremos avançar de pés o que Jesus começou a fazer de joelhos. Na noite em que Jesus foi escolher os 12 discípulos, Ele passou uma noite de oração. Nós somos discípulos de Jesus, precisamos imitá-lo em tudo, inclusive na oração. O verso 4, a parte A diz, ele mediu 500 metros, levou-me pela água que chegava ao joelho. Interpretação minha. A próxima estação do chamado do Senhor, e que nunca pode sair da vida do discípulo de Jesus, é água nos joelhos, é vida de oração. Quanto você tem orado? Avance. Pastor, eu tenho orado pouco, muito pouco, quase nada. Pastor, é razoável, mais ou menos. Bastante ou muito, para mim, a gente nunca vai conseguir orar, porque oração nunca é demais. Orei bastante essa semana. Não orou o que devia, mas se organizasse um pouquinho mais, dá para orar um pouco mais, né? Então, nunca diga orou bastante. Para mim não combina. Pode ser que alguém lhe convença ao contrário e me convença também, né? O que você pode fazer para avançar na oração? Acordar 10 minutos mais cedo. Deixar o celular de lado, só olhar depois de orar. O que você pode fazer? Ter um horário específico. Assumir um compromisso semanal de vir orar 1 hora por semana. 1 hora semanalmente na nossa sala de oração. Dá uma tolerada, colocar um freio nas redes sociais, televisão, TV a cabo, videozinhos, Netflix. Como está indo o seu tempo? Todos nós temos 24 horas por dia.
Como você pode melhorar? O Senhor está lhe chamando para um tempo de uma intimidade maior, para mais oração na sua vida. Avance na oração, ela é a sua maior força espiritual. Somente ela vai fazer você avançar nas promessas que Deus lhe tem feito. Somente através da oração você encontra força para superar os obstáculos que você encontra no caminho. O pastor Luiz Evans disse o seguinte: o homem que se ajoelha diante de Deus pode resistir de pé a qualquer outra coisa. Ore em todo o tempo, mas separe tempo para estar a sós com Ele. Deus pode até usar alguém através das redes sociais do celular para falar com você. Mas não sei se você sabia, como um pai apaixonado, ele prefere ter conversa tete a tete. Eu nunca ouvi Deus. Silencie os barulhos à sua volta. É lógico que Ele não vai chegar por você e chamar: Gabriel, eu. Mas fala aqui dentro. Você sabe que é demais para ser a sua mente, para ser o seu desejo. Se ajoelhe, avance na oração em nome de Jesus. Avance na oração. Mas há algo mais, avance na rendição. Renda-se. Se render é dizer sim ao convite de Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renda-se. Dizemos que queremos o que Deus quer para nós, porque acreditamos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Mas vivemos fazendo força ao contrário ao propósito de Deus para a nossa vida. Pare de lutar contra o propósito de Deus para você. Renda-se. Renda-se. Será que você não tem reclamado que Deus não está lhe ouvindo? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que a verdade é o contrário. É você que não está ouvindo Deus. A ordem dele para você é: se renda. Pastor, o que é se render? Que Deus nos livre e guarda. Mas tem muito sentido quando alguém chega armado e todo mundo, Ele está no comando agora. A parte B do verso 4 fala de que é mais uma medição. Mediu mais 500 metros. E eu continuo andando por esse rio de Deus. E a água bateu agora onde? Na cintura. Por que eu estou falando de redição? Com água na cintura você perde mobilidade. Já não dá para caminhar do seu jeito e do seu tempo. Se você já andou com água pela cintura, sabe que a correnteza tenta conduzir você e você vai precisar lutar para manter o seu curso e o seu ritmo. Pastor, eu estou cansado. Quem sabe você só tentando andar contra o fluxo divino. Porque o meu Jesus nunca mentiu, nem o seu. E Ele faz um convite dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu botarei um peso maior ainda sobre vocês. Alguém grita misericórdia, o pastor pirou. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Crente cansado é crente que está lutando para não se render. Isaías diz que os que esperam no Senhor, Isaías 40, não se cansam nem se fadigam, mas ao contrário, eles renovam as suas forças, correm e não se cansam. O resultado final ainda são voos tremendos como águia. Se renda. Se renda.
Como é triste ver alguém lutando para não se render. Algo parecido com uma criança com sono, já viu? O sono vai fazer bem para ela, o sono vai fazer muito bem para os pais, todo mundo concorda, mas por alguma razão ela tenta resistir. Vamos dar nome aos bois? O que você está resistindo? É uma convocação divina, uma vida de santidade separada do erro, do pecado. É um chamado às águas do batismo. É o próximo passo, ser membro da comunidade de fé e começar a se disponibilizar no corpo. É ser voluntário, ministério, é ser líder de um pequeno grupo. Renda-se, você só tem a ganhar. O conselho do salmista no Salmo 37, verso 5 é: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Pode ser que você já ouviu essa história antes, mas o alpinista, fazendo uma subida solo, quando por acaso erra o pé e despenca numa fresta, despenca num desfiladeiro, e de repente sente aquele sacão quase que o parte ao meio, e percebe que estava preso pela corda de segurança. Naquele momento, suspenso no ar, em completa escuridão, ele começa a gritar: oh meu Deus, me ajude! E ele ouve uma voz lhe dizendo: corte a corda que te mantém pendurado. Ele se cala, ele reflete, e ele agarra com mais força ainda a corda que ele achou que era a única esperança da vida dele. A história diz que a equipe de socorro achou ele no outro dia morto, congelado, a 2 metros do chão. Renda-se, renda-se, avance na redenção, corte a corda de segurança, deixe o Espírito Santo de Deus guiar você, entregue o teu caminho ao Senhor, ponha nele a sua confiança, no mais ele fará. Eu preciso concluir. Avance na dependência. Depender de alguém parece que não é uma coisa boa, não é? Vai contra o nosso orgulho, nós queremos estar no controle. Mas o chamado para avançar passa por avançar na dependência de Deus. Passa por viver o que o apóstolo Paulo nos disse: estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Rendição completa gera dependência em Deus. Eu vou dizendo sim a todos os seus chamados, e quando vejo já não é mais a minha vida, mas é Cristo vivendo através de mim. Verso 5: o anjo mede mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aqui está o nosso alvo: águas grandes, águas profundas, fora do controle humano, não se pode atravessar andando. Dependa de Deus. Comece o dia perguntando, anote isso: Deus, o que nós faremos juntos hoje? Não é Deus, vem me abençoar que eu tenho uma agenda apertada, eu preciso fazer isso. Pare na presença de Deus e pergunte: por onde o Senhor está se movendo hoje, para eu me alinhar ao Senhor. Nós queremos que Deus desça e se alinhe a gente, a nossa agenda, ao nosso querer, aos nossos olhos, ao nosso modo de pensar. Sua vida vai
entrar em áreas, em patamares que nunca você experimentou. Deus, quais são os clientes que estão prontos hoje? Deus, qual é o produto que eu devo oferecer? Deus, quais são os caminhos que eu devo trilhar? Deus, quais são as pessoas que eu devo abordar? Deus, o que o Senhor está fazendo que eu posso me juntar ao Senhor? Submerja, mergulhe no rio de Deus, dependa totalmente de Deus, esconda-se em Deus. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Colossos dizendo: pois vocês já morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O diabo não te acha, você está escondido em Deus. É a promessa do Senhor: aqueles que são do Senhor, o maligno não lhes toca. Vai tocar como? Estou escondido em Deus, estou mergulhado em Deus. Pastor, será que isso funciona assim? Eu creio que vocês lembram do tsunami Ásia, África, 2004. Um dia depois do Natal, o mundo soube de uma das maiores catástrofes da história. Mataram ou foram mortos, pelas aquelas ondas gigantes, milhares de pessoas. Só que ao tempo que eu tenho essa história na minha mente, é que enquanto milhares de cidades, ou milhares de pessoas, não sei quantas cidades, nações foram atingidas, eram varridas por aquelas ondas. Na Tailândia, a 2 metros da costa, um casal de brasileiros, Karina e Isaac, mergulhava nas águas. E eles foram salvos da maneira mais improvável, porque estavam debaixo d'água. A história desses 2 médicos brasileiros está registrada no livro Salvos por um Mergulho. E quando perguntado sobre como escaparam da tragédia, a resposta foi: quando o tsunami aconteceu, nós estávamos a 23 metros de profundidade. A gente não viu o tsunami. Debaixo d'água, eles dizem, tivemos alguns problemas, fomos pegos por redemoinho, pela correnteza, mas conseguimos nos livrar. Quando voltamos à superfície, o pior já havia passado. Estamos vivos, apenas vimos a morte espalhada por todo lado. Quantos cristãos estão sofrendo e até morrendo, porque insistem em viver sem dependência de Deus. Não querem avançar totalmente mergulhados no rio de Deus. Mergulhe no rio de Deus. Saia da margem, avance. Conselho do sábio em Provérbios, e com ele eu concluo, nos diz, Provérbios 3, versos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará, ou algumas versões dizem, orientará a sua jornada, a sua vereda, o seu andar. Dependa do Senhor. É tempo de avançar, é tempo de viver isso que Deus tem para nós. Por isso, só quero lembrar você, relembrar, primeiro, seja guiado por Deus. Seja guiado por Deus. Segundo, vá além da margem. Terceiro, avance na oração. Quarto, avance na dependência. Na rendição. Aguinha na cintura, E quinto, avance na dependência. O rio era tão profundo, eu não conseguia atravessar andando. O que o Espírito Santo está te falando nessa manhã? Parte boa da celebração é quando você não ouve a minha voz, ouve o Espírito Santo de Deus. Quando Ele gera provocações profundas em você, essas marcam a sua vida. Qual é o passo que você precisa dar? Os 5, pastor. Vamos um de cada vez. Seja guiado por Ele. Ele vai continuar medindo. Ele vai continuar impulsionando você aos outros passos. E Deus aponta, lembra? A próxima estação, o próximo ciclo, o próximo nível que Ele está chamando você. E você só precisa ouvir e obedecer. O anjo mede, mas quem dá os passos
é Ezequiel. Deus aponta, mas quem se move é você. Que é tempo de avançar, eu tenho consciência, não tenho dúvida. Há uma urgência em todos os sentidos. Jesus está voltando, o pecado está avançando, a igreja está esfriando, mas por outro lado há um soprar novo do Espírito Santo de Deus, querendo gerar um avivamento pessoal, interior, para mesmo estando no mundo sujo, imundo pelo pecado, você continuar vivendo em santidade para agradar a Deus. Trouxe palavras para você avançar na sua carreira profissional. Já trouxe palavras que provoquei você aos estudos. Estou provocando hoje na sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual avançar, todas as outras serão consequências disso. Agora, você pode ter o sucesso que for nessa vida, se você não estiver ligado em Deus, com intimidade com Deus, avançando com Deus. Você tem sucesso no presente, mas passa uma eternidade longe dele. É tempo de avançar. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.